Preciso de uma esposa agora. Você vem? Disse o milionário solteiro à faxineira. Ela congelou sem saber se era uma piada, mas o que aconteceu depois mudou sua vida para sempre. Inscreva-se no canal para descobrir o desfecho dessa história emocionante. O som estridente do despertador ecoou pelo pequeno apartamento no Capão Redondo às 5 da manhã. Marina Silva abriu os olhos cansados e, por um instante, permitiu-se sonhar que ainda estava na cama quentinha por mais alguns minutos. Mas a realidade logo a puxou de volta. Tinha contas para pagar, remédios para comprar e uma filha para criar. Mãe, já vai trabalhar? A voz sonolenta de Sofia, sua filha de 8 anos, veio do colchão ao lado da cama. Volto à noite, princesa. Cuida da vovó para a mamãe, tá bom? Marina beijou a testa da menina e ajeitou o cobertor sobre ela. Dona Carmen, sua mãe de 58 anos, tossia no quarto ao lado. O diabetes e a pressão alta tinham piorado nos últimos meses, e os medicamentos consumiam quase metade do salário de Marina. Ela suspirou, vestiu o uniforme azul marinho da empresa de limpeza e saiu para enfrentar mais um dia. O trajeto até a Avenida Paulista levava 2 horas de ônibus e metrô. Marina aproveitava para estudar inglês em um aplicativo no celular, um sonho antigo de conseguir um emprego melhor. Aos 28 anos, tinha apenas o ensino médio completo, mas nunca havia perdido a esperança de dar uma vida melhor para Sofia. O edifício comercial onde trabalhava era imponente, 40 andares de vidro espelhado que refletiam o céu cinzento de São Paulo. Marina limpava os escritórios dos andares 35 ao 38, sempre em silêncio, quase invisível para os executivos que passavam apressados com seus ternos caros e celulares colados na orelha. Naquela manhã de terça-feira, algo estava diferente. Havia uma movimentação incomum no 38º andar, sede da Montenegro Construções. Homens de terno entravam e saíam de uma sala de reuniões, e Marina podia ouvir fragmentos de uma discussão acalorada mesmo através da porta fechada. Não pode ser sério, Rafael. Casar em 3 meses? O testamento é claro se não cumprir a cláusula. Milhões de reais não podem depender de... Marina tentava se concentrar em seu trabalho, limpando as mesas e esvaziando as lixeiras, quando a porta da sala se abriu bruscamente. Um homem alto, de cabelos castanhos e olhos penetrantes, saiu visivelmente irritado. Era Rafael Montenegro, o dono da empresa, que ela só conhecia de vista. Ele caminhava de um lado para o outro no corredor, passando as mãos pelos cabelos e falando sozinho. Marina nunca o havia visto de perto. Aos 35 anos, Rafael era considerado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, sempre nas colunas sociais, acompanhado de mulheres diferentes. 3 meses, ele murmurou, batendo o punho na parede. Como vou encontrar uma esposa em 3 meses? Marina fingiu não estar prestando atenção, mas era difícil ignorar a agitação do homem. De repente, Rafael parou e olhou diretamente para ela. Seus olhos castanhos encontraram os dela. E por um momento, o tempo pareceu parar. Você, ele disse apontando na direção dela. Como é seu nome? Marina engoliu em seco, segurando firme no pano de limpeza. Marina, senhor. Marina. Ele repetiu o nome como se estivesse testando como soava. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos, senhor Montenegro. Rafael a observou por alguns segundos que pareceram eternos. Marina sentia o rosto queimar. O que ela havia feito de errado? Seria demitida? Então, de forma completamente inesperada, Rafael perguntou: Você é casada, Marina? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Não, senhor. Sou mãe solteira. Os olhos de Rafael brilharam, como se uma lâmpada tivesse se acendido em sua cabeça. Ele se aproximou mais, e Marina pôde sentir o cheiro sutil de seu perfume caro. Marina, ele disse, com uma seriedade que a fez tremer. Preciso de uma esposa. Agora. Você toparia se casar comigo? Marina sentiu as pernas bambearem. Certamente havia escutado errado. Um dos homens mais ricos de São Paulo não poderia estar pedindo ela em casamento no meio do corredor de seu próprio prédio. Senhor Montenegro, Ela gaguejou, segurando ainda mais firme o pano de limpeza, como se fosse uma âncora na realidade. Eu sei que deve parecer loucura,
Rafael continuou, passando as mãos pelos cabelos novamente. Mas preciso me casar em 3 meses, ou perco tudo. A herança do meu avô tem uma cláusula muito específica. Marina olhou para os lados, esperando que alguém aparecesse e dissesse que era uma pegadinha. Mas o corredor estava vazio. Apenas ela e o milionário que acabara de pedi-la em casamento. Senhor, eu acho que o senhor está confundindo as coisas. Ela disse baixinho. Eu sou apenas a faxineira. Exatamente. Rafael bateu palmas, como se ela tivesse entendido perfeitamente o plano. Você não está interessada no meu dinheiro porque nem me conhece direito. Seria perfeito. Marina sentiu uma mistura de ofensa e confusão. Como assim apenas interessada no seu dinheiro? Rafael percebeu que havia se expressado mal. Desculpe, não quis soar ofensivo, é que todas as mulheres que conheci nos últimos anos só se aproximaram de mim por causa da fortuna. Você nem sabia quem eu era até alguns minutos atrás, certo? Sabia sim, Marina retrucou, encontrando coragem não sabia de onde. Todo mundo aqui sabe quem é o Rafael Montenegro. Só porque limpo o chão não significa que sou burra. Um sorriso inesperado apareceu no rosto de Rafael. Você tem razão. Desculpe novamente. Ele parou por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. Olha, Marina, sei que isso é muito estranho, mas estou desesperado. Cá tal conversarmos melhor. Posso explicar tudo direitinho. Marina olhou para o relógio. Eram 8 da manhã, e ela ainda tinha 3 andares para limpar. Dona Sônia, sua supervisora, não perdoaria um atraso. Senhor, eu preciso trabalhar. Se me atrasar... Não se preocupe com isso, Rafael interrompeu. Eu resolvo qualquer problema com sua supervisora. Por favor, me dá 5 minutos? A curiosidade venceu o medo. Marina assentiu com a cabeça, e Rafael a conduziu até uma pequena sala de reuniões vazia. Ele fechou a porta e indicou uma cadeira para ela se sentar. Meu avô, ele começou se sentando à sua frente. Deixou a empresa para mim, mas com uma condição. Eu preciso me casar e me manter casado por pelo menos 2 anos antes dos 36 anos. Senão, tudo vai para meu primo Marcelo. Marina franziu o senho. Mas por quê? O velho acreditava que homem solteiro não tem responsabilidade. Rafael suspirou. Que só constituindo família eu iria levar a empresa a sério. Tenho 3 meses para encontrar uma esposa e me casar. E por que não procura alguém do seu meio social? Marina perguntou. Rafael riu amargamente. Já tentei. Namorei 3 mulheres nos últimos 2 anos. Uma vendeu fotos nossas para uma revista, outra tentou me chantagear com conversas íntimas gravadas, e a terceira... Bem, descobri que estava saindo comigo e com meu primo ao mesmo tempo. Marina processou as informações. A história era absurda, mas a dor nos olhos de Rafael parecia real. E o que eu ganharia com isso? Ela perguntou, surpresa com sua própria coragem em fazer a pergunta. Rafael se inclinou para a frente. 2 milhões de reais. Marina sentiu o mundo girar. 2 milhões. Era mais dinheiro do que ela poderia ganhar trabalhando 50 anos como faxineira. Seria um casamento apenas no papel. Rafael continuou rapidamente. Você continuaria com sua vida, eu com a minha. Depois de 2 anos nos divorciamos amigavelmente e você fica com o dinheiro. Isso é... Marina começou, mas não encontrou palavras. Loucura, eu sei. Mas pensa bem. Você poderia dar uma vida melhor para sua filha, cuidar melhor da sua mãe, estudar, fazer o que quiser. Como ele sabia sobre Sofia e sua mãe? Marina o encarou com desconfiança. Desculpe, Rafael disse, notando seu olhar. Pedi para o RH me dar algumas informações básicas sobre você enquanto conversávamos. Sei que tem uma filha de 8 anos e uma mãe doente. Marina se levantou bruscamente. O senhor investigou minha vida em 5 minutos? Marina, por favor. Sei que está tudo muito confuso, mas preciso de uma resposta. O que acha? Ela olhou pela janela da sala, vendo a cidade de São Paulo se estendendo infinitamente. Lá embaixo, milhões de pessoas lutavam todos os dias por uma oportunidade como essa. E ela, uma simples faxineira do Capão Redondo, estava sendo oferecida uma chance de mudar de vida completamente. Preciso pensar, ela disse finalmente. Quanto tempo precisa? Marina respirou fundo. 3 dias, Rafael assentiu. 3 dias. Mas Marina... Ele segurou gentilmente o braço dela quando ela se dirigiu para a porta. Por favor,
Não conte para ninguém sobre nossa conversa, por enquanto. Marina assentiu e saiu da sala com as pernas tremendo. Do lado de fora, Dona Sônia a esperava com uma expressão nada amigável. Marina, onde você estava? E por que saiu da sala do patrão? Ele queria saber sobre a limpeza da sala dele. Marina mentiu rapidamente. Dona Sônia a olhou desconfiada, mas não disse mais nada. Marina pegou seus materiais de limpeza e tentou voltar ao trabalho, mas sua mente estava em outro lugar completamente. 2 milhões de reais. Uma nova vida. Mas será que valia a pena se casar com um desconhecido, mesmo que fosse apenas no papel? Marina mal conseguiu se concentrar no trabalho durante o resto do dia. Cada movimento mecânico, passar o pano nas mesas, aspirar os carpetes, limpar os vidros, era acompanhado pelos pensamentos que giravam em sua cabeça como um furacão. 2 milhões de reais. A quantia ecoava em sua mente como um mantra impossível. No trajeto de volta para casa, espremida no metrô lotado da linha vermelha, Marina calculava mentalmente o que poderia fazer com tanto dinheiro. Sofia poderia estudar numa escola particular, fazer curso de inglês, ter tudo o que Marina nunca pôde dar. Sua mãe teria acesso aos melhores médicos, remédios caros, talvez até uma cirurgia que melhorasse sua condição. Mãe, você está estranha hoje, observou Sofia na hora do jantar, mexendo o macarrão instantâneo no prato. Marina forçou um sorriso. Estranho como, princesa? Tá muito quieta e não reclamou que eu deixei a mochila no chão. Dona Carmen tossiu do sofá onde assistia à novela das 8. Marina, trouxe o remédio da pressão? Amanhã eu compro, mãe. O dinheiro só entra na sexta. Era mentira. O dinheiro havia entrado, mas Marina havia usado quase tudo para pagar a conta de luz atrasada e comprar comida para a semana. O remédio teria que esperar mais alguns dias. Naquela noite, depois que Sofia dormiu, Marina se sentou na pequena varanda do apartamento e ligou para sua única confidente, Joana, sua melhor amiga desde a escola. Jô, preciso conversar com você. É sério. Nossa, Marina, você parece desesperada. O que aconteceu? Marina olhou para os lados, certificando-se de que ninguém podia ouvir. Se eu contar, você vai achar que enlouqueci. Conta logo. Marina respirou fundo e contou toda a história. Do outro lado da linha, houve um silêncio prolongado. Joana, você ainda está aí? Tô aqui tentando processar o que você acabou de falar. Joana disse lentamente. O Rafael Montenegro, aquele dos outdoors da Marginal, pediu você em casamento? Foi mais ou menos isso. Marina, isso é loucura. Você nem conhece esse homem. Eu sei, mas pensa bem. 2 milhões, Jô. Você sabe o que isso significa para mim? Joana suspirou. Sei sim, mas também sei que você não é do tipo que faz as coisas por dinheiro. E se ele for maluco? E se for perigoso? Ele pareceu desesperado, não perigoso, Marina argumentou, embora ela mesma tivesse suas dúvidas. Mari, promete que não vai decidir nada por impulso? Essa decisão pode mudar sua vida para sempre. Depois que desligou, Marina ficou acordada até tarde, observando Sofia dormir. A menina tinha o rosto angelical da inocência, sem saber das dificuldades que cercavam sua pequena família. Merecia coisa melhor. Merecia ter oportunidades. No dia seguinte, Marina chegou ao trabalho com uma mistura de ansiedade e determinação. Limpou os andares de sempre, mas não conseguiu evitar olhar na direção do escritório de Rafael sempre que passava pelo 38º do andar. Ele não apareceu no corredor. Foi só no segundo dia que Marina o viu novamente. Ele saía do elevador quando ela entrava com o carrinho de limpeza. Marina, ele disse parando imediatamente. Como está? Bem, senhor Montenegro. Ela manteve a voz profissional, embora o coração batesse acelerado. Já pensou na nossa conversa? Marina olhou em volta. Havia outras pessoas no corredor. Não posso falar aqui. Rafael concordou. Que tal almoçarmos juntos amanhã? Podemos conversar melhor. Eu não almoço, senhor. Trago lanche de casa e como na copa dos funcionários. Então, que tal um café depois do trabalho? Marina hesitou. Aceitar significava que ela estava realmente considerando a proposta maluca. Tem uma padaria na Rua Augusta, perto do metrô, ela disse finalmente. Padaria do seu João, às 6h30. Rafael sorriu. Perfeito. Até amanhã, Marina.
A padaria do seu João era um estabelecimento simples, frequentado por trabalhadores do centro da cidade que paravam para um café rápido ou um lanche antes de pegar o transporte para casa. Marina chegou alguns minutos adiantada, nervosa e se perguntando se não havia cometido um erro. Quando Rafael entrou na padaria, vestindo jeans e uma camisa social branca sem gravata, algumas pessoas se viraram para olhar. Mesmo tentando se vestir casualmente, ele destoava do ambiente. Marina acenou discretamente de uma mesa no fundo. Desculpe o atraso, ele disse se sentando à sua frente. Trânsito impossível. Ainda não pedi nada, Marina disse, brincando nervosamente com a alça da bolsa. Rafael chamou o garçom e pediu 2 cafés com leite e um pedaço de bolo de chocolate. Marina ia protestar. Não tinha dinheiro para pagar sua parte, mas ele a interrompeu com um gesto. Por favor, é por minha conta. Quando ficaram sozinhos novamente, Rafael se inclinou para a frente. Marina, sei que minha proposta é inusitada, mas quero que saiba que sou uma pessoa séria. Posso te dar referências, você pode me investigar, perguntar sobre mim. Já perguntei, Marina admitiu. Minha amiga Joana trabalhou um tempo numa empresa que prestava serviço para a Montenegro. Disse que você tem fama de ser justo com os funcionários. Rafael pareceu aliviado. E o que mais ela disse? Que você namorou a filha do dono de uma construtora concorrente e foi um escândalo quando terminaram. Rafael riu, mas sem humor. Patrícia Vilela. Descobri que ela estava repassando informações sigilosas da nossa empresa para o pai dela. Terminou mal. O garçom trouxe os pedidos. Marina mexeu o açúcar no café, pensativa. Posso fazer algumas perguntas? Ela disse. Claro. Como eu saberia que você cumpriria sua parte do acordo? Quero dizer, depois que vocês conseguirem o que querem, como garanto que vou receber o dinheiro? Rafael tirou uma pasta do malote que havia trazido. Já pensei nisso. Meu advogado preparou um contrato preliminar. Obviamente, se você aceitar, faremos um contrato mais detalhado, mas aqui estão os pontos principais. Marina pegou os papéis e começou a ler. Sua experiência limitada com documentos legais tornava tudo um pouco confuso, mas ela conseguiu entender o básico. Casamento civil válido por 2 anos. Ela leu em voz alta. Residências separadas mantidas. Descrição absoluta sobre os termos do acordo. Compensação financeira de R$2 milhões, sendo 500 mil pagos após a cerimônia e o restante ao final do período. Ela parou de ler e olhou para Rafael. 500 mil logo depois do casamento? Pensei que você poderia precisar de dinheiro imediatamente. Para sua mãe, sua filha, suas necessidades. Marina sentiu um aperto no peito. Era como se ele tivesse identificado exatamente seus pontos fracos. E quanto à minha filha? Como eu explicaria isso para ela? Rafael hesitou. Bem, poderíamos dizer que nos conhecemos e nos apaixonamos rapidamente. Crianças aceitam essas coisas mais facilmente que adultos. Sofia é muito esperta. Ela perceberá que algo está estranho. Então teremos que ser convincentes, Rafael disse simplesmente. Marina bebericou o café tentando ganhar tempo para pensar. E aparições públicas, festas, eventos sociais. Algumas serão necessárias, nada muito elaborado. Meu avô deixou claro no testamento que o casamento tinha que parecer real para os observadores externos. Isso significa que eu teria que atuar como sua esposa de verdade? Em público, sim. Em particular, cada um vive sua vida normalmente. Marina folheou mais algumas páginas do contrato. Aqui diz que não posso me envolver romanticamente com outras pessoas durante o período do acordo. Rafael corou ligeiramente. É para evitar escândalos. Se alguém descobrisse que você tem um namorado enquanto está casada comigo, levantaria suspeitas sobre a legitimidade do casamento. E você, também não pode namorar ninguém? Mesma regra vale para mim. Marina fechou o contrato e o colocou sobre a mesa. Rafael, se eu posso te chamar de Rafael? Ele assentiu. Rafael, por que eu? Você conhece dezenas de mulheres da sua classe social que topariam se casar com você, mesmo que fosse por interesse. Rafael foi sincero, porque você me pareceu real. Quando te perguntei sobre casamento, você não disfarçou sua surpresa, não tentou me seduzir ou me impressionar. Foi genuína. E isso é muito raro no meu mundo. Marina sentiu algo se mexer dentro do peito,
mas rapidamente afastou a sensação. Não podia se deixar levar por palavras bonitas. Preciso de mais um dia para decidir, ela disse. Claro. Mas Marina... Rafael segurou gentilmente a mão dela sobre a mesa. Seja qual for sua decisão, prometo que não afetará seu trabalho. Você não precisa se preocupar com isso. O toque dele era quente e firme. Marina sentiu um arrepio subir pelo braço e rapidamente puxou a mão de volta. Obrigada pelo café, ela disse se levantando. Marina, Rafael a chamou quando ela já estava na porta. Só mais uma coisa. Se aceitar, gostaria de conhecer sua filha antes do casamento. Acho importante. Marina assentiu e saiu da padaria com mais dúvidas do que respostas. Mas uma coisa era certa. Rafael Montenegro não era o que ela havia imaginado que um milionário seria. Marina passou a noite toda em claro, olhando para o teto do pequeno quarto que dividia com Sofia. O contrato estava guardado dentro da gaveta da cômoda, mas suas cláusulas ecoavam em sua mente como um eco persistente. 500 mil reais após o casamento. Era mais dinheiro do que ela já havia visto na vida inteira. Na manhã seguinte, Dona Carmen teve uma crise. A pressão arterial havia disparado durante a madrugada e Marina precisou chamar uma ambulância. No hospital público, esperaram 4 horas para serem atendidas, com Sofia adormecida no colo da mãe, enquanto Marina segurava a mão trêmula da avó. A senhora precisa tomar a medicação regularmente, disse o médico plantonista, um jovem cansado que atendia o 10º paciente da manhã. E fazer acompanhamento cardiológico. Vou encaminhar para um especialista. Marina sabia que conseguir uma consulta com um cardiologista pelo SUS poderia levar meses. Sua mãe não tinha tanto tempo. Mãe, a vovó vai ficar boa? Perguntou Sofia no ônibus a caminho de casa. Vai sim, princesa. A vovó só precisa de remédios melhores. Por que a gente não compra os remédios melhores? A pergunta inocente de Sofia foi como um soco no estômago de Marina. Como explicar para uma criança de 8 anos que remédio melhor custava caro demais? Porque às vezes as coisas demoram um pouquinho, mas logo a gente consegue. Naquela tarde, Marina tomou sua decisão. Ela ligou para o número que Rafael havia dado e marcou um encontro para o dia seguinte, um sábado. Desta vez, seria em sua casa. Se ele queria conhecer Sofia e se ela ia aceitar a proposta maluca, era melhor que tudo fosse transparente desde o início. Você tem certeza disso, Mari? Perguntou Joana, que havia vindo ajudar a arrumar o apartamento. Trazer um estranho aqui em casa? Ele não é um estranho qualquer, Jo. E se vou fazer isso, quero que seja do meu jeito. Marina havia contado para Sofia que um amigo do trabalho viria visitá-las. A menina ficou curiosa. A mãe nunca trazia visitas em casa. Às 2 da tarde de sábado, a campainha tocou. Marina abriu a porta e encontrou Rafael parado no corredor estreito do prédio, segurando um buquê de flores e uma caixa de presente. Oi, ele disse, parecendo genuinamente nervoso. Oi, entra. Rafael entrou no pequeno apartamento e Marina pôde ver seus olhos percorrendo o ambiente. A sala minúscula com o sofá de 2 lugares, a televisão antiga, a mesa de jantar encostada na parede, as paredes com infiltração mal disfarçada pela tinta nova. É simples, Marina disse na defensiva. É aconchegante. Rafael corrigiu, e sua voz soou sincera. Sofia apareceu timidamente atrás da mãe, observando o homem alto de roupas caras. Sofia, este é o Rafael. Rafael, minha filha Sofia. Rafael se abaixou para ficar na altura da menina. Oi, Sofia, trouxe uma coisa para você. Ele ofereceu a caixa de presente. Sofia olhou para a mãe, pedindo permissão. Marina assentiu e a menina pegou a caixa, abrindo cuidadosamente. Dentro havia um kit de arte completo. Lápis de cor, canetinhas, tintas, pincéis e um bloco de papel especial. Nossa! Sofia exclamou, os olhos brilhando. Mãe, olha, tem tinta de verdade. O que você fala para o Rafael, Sofia? Muito obrigada, tio Rafael. A menina abraçou as pernas dele impulsivamente. Marina sentiu algo se mexer no peito ao ver a reação espontânea da filha. Rafael pareceu genuinamente tocado pelo abraço. Dona Carmen saiu do quarto, ainda com aparência frágil depois do susto do dia anterior. Marina fez as apresentações. Prazer em conhecê-la, Dona Carmen. Marina me contou que a senhora não está se sentindo bem. Melhorou?
Ah, filho, são os achaques da idade, Dona Carmen respondeu. Mas Marina notou que ela estava mais animada na presença de um homem elegante e educado. Durante a tarde, Rafael brincou com Sofia, ajudou Marina a preparar um lanche simples e conversou respeitosamente com Dona Carmen sobre os antigos tempos de São Paulo. Ele não parecia desconfortável no ambiente simples. Pelo contrário, parecia relaxado de uma forma que Marina não havia visto antes. Quando Sofia foi para o quarto fazer um desenho com seus novos materiais de arte, Marina e Rafael se sentaram no sofá para conversar. Ela é linda, Rafael disse, olhando na direção do quarto da menina. Parece muito com você. É uma criança especial, muito madura para a idade. E o pai dela? Marina enrijeceu. Não faz parte da nossa vida, nunca fez. Rafael percebeu que havia tocado em um assunto delicado e mudou de foco. Marina, pensei muito sobre nossa conversa. Se você aceitar a proposta, quero que saiba que farei de tudo para que Sofia se sinta confortável com a situação. Como? Bem, ela poderia continuar morando aqui com você, ou vocês poderiam se mudar para uma casa maior, mais confortável. Eu pagaria todas as despesas, obviamente, e sua mãe teria acesso aos melhores médicos particulares. Marina sentiu lágrimas picarem os olhos. Era exatamente o que ela sonhava poder oferecer para sua família. Rafael, ela disse baixinho, se eu aceitar, como vamos fazer isso parecer real? Sofia vai fazer perguntas. Podemos dizer que nos conhecemos no trabalho e que nos apaixonamos, que decidimos nos casar porque queremos formar uma família juntos. E depois de 2 anos, como vou explicar o divórcio para ela? Rafael ficou em silêncio por um momento. Vamos pensar nisso quando chegar a hora. Talvez digamos que descobrimos que somos muito diferentes e preferimos ser amigos. Sofia apareceu na sala, segurando um desenho. Tio Rafael, fiz um desenho para você. Era um desenho simples, como qualquer criança de 8 anos faria. Uma casa com chaminé, algumas flores e 3 figuras de mãos dadas na frente da casa. Uma mulher, um homem e uma menina. Somos nós, Sofia explicou, orgulhosa. Rafael ficou olhando o desenho por um longo tempo, e Marina viu algo se transformar em sua expressão. É o desenho mais bonito que já ganhei, Sofia. Posso levar para o meu escritório? A menina balançou a cabeça entusiasmada. Quando Rafael foi embora, já era noite. Na porta, ele se virou para Marina. E então, qual é a sua decisão? Marina olhou para dentro do apartamento. Sofia estava mostrando o kit de arte para a avó, que sorria pela primeira vez em semanas. No criado mudo, havia 3 receitas médicas que ela ainda não conseguira comprar. Eu aceito, ela disse, mas com algumas condições minhas. Rafael parou no meio do corredor, claramente surpreso. Condições? Claro, pode falar. Marina respirou fundo, tentando encontrar coragem. Primeira condição, quero que metade do dinheiro seja colocado em uma conta poupança no nome da Sofia, para o futuro dela. A outra metade eu uso para cuidar da minha mãe e nossas necessidades. Perfeito, concordo. Segunda condição, se em algum momento eu sentir que essa situação está prejudicando minha filha emocionalmente, eu quero o direito de terminar o acordo antes dos 2 anos. Rafael hesitou. Isso poderia complicar as coisas legalmente. Rafael, minha filha é a coisa mais importante da minha vida. Não vou sacrificar o bem-estar dela por dinheiro algum. A firmeza na voz de Marina fez Rafael reconsiderar. Tudo bem, podemos incluir uma cláusula de rescisão em caso de problemas com Sofia. Mas nesse caso, você manteria uma parte proporcional do dinheiro. Terceira condição, Marina continuou. Nada de me transformar em algo que não sou. Não quero personal stylists, etiqueta social, nada disso. Se vou ser sua esposa, vai ser sendo eu mesma. Rafael sorriu. Essa é fácil. É exatamente por você ser você mesma que fiz a proposta. E última condição. Quero conhecer sua família antes do casamento. Se vou entrar nesse mundo, preciso saber com o que estou lidando. Dessa vez, Rafael fez uma careta. Minha família é complicada. Mais complicada que casar com uma faxineira por contrato? Rafael riu. E Marina percebeu que gostava do som da risada dele. Touché. Está bem, Marina. Todas as suas condições são aceitáveis. Ele estendeu a mão. Parceiras? Marina apertou a mão dele, sentindo mais uma vez o calor e a firmeza do toque. Parceiros. Na segunda-feira seguinte,
Marina pediu dispensa do trabalho e foi ao escritório de advocacia que Rafael havia indicado. O doutor Henrique Campos era um homem na casa dos 60 anos, de aparência séria, mas tratou Marina com respeito e paciência. Senhora Marina, vou explicar cada cláusula do contrato detalhadamente. Se tiver alguma dúvida, por favor, me interrompa. Durante 2 horas, o advogado explicou todos os aspectos legais do acordo. Marina fez várias perguntas, surpreendendo o Dr. Campos com sua perspicácia. O Sr. Rafael escolheu bem, ele comentou no final. É evidente que a senhora é uma pessoa muito sensata. Quando Marina saiu do escritório, com sua cópia assinada do contrato, sentia como se tivesse acabado de assinar sua entrada em uma nova vida. O casamento foi marcado para dali a 3 semanas, em uma cerimônia civil simples. Rafael sugeriu um cartório elegante em Higienópolis, mas Marina preferiu o cartório do bairro, onde se sentiria mais à vontade. Convido quem? Marina perguntou a Rafael durante um café rápido na semana seguinte. Quem você quiser. Da minha parte será só minha secretária como testemunha e meu advogado. E sua família? Rafael suspirou. Minha mãe está viajando pela Europa. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Tenho só meu primo Marcelo, mas, bem, ele não ficará muito feliz com meu casamento. Por causa da herança? Exato. Ele estava contando com minha incapacidade de me casar para herdar a empresa. Marina sentiu um aperto no estômago. Rafael, não seria mais fácil dividir a empresa com ele? Assim não precisaria passar por tudo isso. Rafael a olhou com uma expressão que Marina não conseguiu decifrar. Você sabe o que diferencia uma empresa familiar bem-sucedida de uma que faliu, Marina? Ela balançou a cabeça. Liderança única e decisões coerentes. Meu avô construiu a Montenegro Construções do zero. Ele tinha visão, determinação. Marcelo é um bom cara, mas não tem a menor noção de negócios. Se ele assumir o controle, em 5 anos a empresa vai à falência e centenas de funcionários perdem o emprego. Era a primeira vez que Marina via Rafael falar com tanta paixão sobre algo. Ela percebeu que, para ele, não era apenas sobre dinheiro ou herança. Era sobre responsabilidade. E se nossa farsa for descoberta? Ela perguntou. Não será, Rafael disse com convicção. Vamos ser cuidadosos, convincentes. 2 anos passam rápido. Marina não tinha tanta certeza, mas já havia tomado sua decisão. Na semana do casamento, aconteceu algo inesperado. Sofia adoeceu com uma virose forte e foi hospitalizada por 2 dias. Marina não saiu do lado da cama da filha, e Rafael apareceu no hospital com um pediatra particular. Dr. Renato é um dos melhores pediatras de São Paulo. Ele disse para Marina que estava exausta depois de 2 noites sem dormir. Pode examinar a Sofia? O médico fez uma avaliação completa e prescreveu medicamentos que fizeram Sofia se recuperar em questão de horas. Como vou pagar isso? Marina perguntou para Rafael quando estavam sozinhos no corredor do hospital. Não vai pagar nada. Sofia vai ser minha enteada em alguns dias. Cuidar dela é minha responsabilidade também. Pela primeira vez desde que havia conhecido Rafael, Marina sentiu algo além de gratidão ou interesse financeiro. Havia algo genuinamente generoso nele, uma preocupação real com o bem-estar dela e de Sofia. Obrigada, ela disse, e pela primeira vez o agradecimento veio do coração. Rafael sorriu. É para isso que servem os parceiros, não é? Marina assentiu, mas por dentro uma voz sussurrava que talvez, apenas talvez, aquela parceria pudesse se transformar em algo mais real do que qualquer um dos dois imaginava. A manhã do casamento amanheceu nublada, mas sem chuva. Marina acordou cedo e encontrou Sofia já de pé, brincando com as bonecas no chão da sala. Mãe, hoje você vai casar com o tio Rafael, a menina disse animada. Ele vai morar com a gente? Marina engoliu em seco. Nas últimas semanas, ela e Rafael haviam ensaiado essa conversa, mas na hora H, as palavras pareciam artificiais. Por enquanto não, princesa. O tio Rafael tem o apartamento dele, e nós temos o nosso, mas vamos nos ver bastante. Mas casados moram juntos, Sofia insistiu, com a lógica implacável de uma criança de 8 anos. Às vezes os adultos fazem as coisas de um jeito diferente, Marina improvisou. O importante é que ele vai fazer parte da nossa família. Sofia pareceu aceitar a explicação, voltando a brincar. Marina suspirou aliviada, pelo menos por enquanto.
Dona Carmen estava mais animada do que Marina havia visto em meses. O novo medicamento cardiológico, que Rafael havia providenciado discretamente, estava fazendo maravilhas. Minha filha, você merece ser feliz, disse a mãe, ajudando Marina a se arrumar. Esse Rafael parece ser um bom homem. Marina usava um vestido azul marinho simples, que havia comprado numa loja do centro. Nada muito elaborado, mas bonito o suficiente para a ocasião. Nos últimos dias, Rafael havia insistido em bancar as despesas do casamento e uma roupa nova para ela, mas Marina fizera questão de contribuir com o que podia. Você está linda, filha, sussurrou Dona Carmen, ajeitando o cabelo de Marina. No cartório de Santana, Rafael já estava esperando, acompanhado de sua secretária, Carla, uma mulher na casa dos 50 anos que o tratava mais como uma mãe do que como funcionária. Marina, Rafael se aproximou quando ela chegou. Você está... Nossa, está linda. E ele parecia sincero. Vestia um terno cinza escuro elegante, mas não ostensivo, e Marina percebeu que ele havia se esforçado para não parecer excessivamente formal. Obrigada. Você também está... adequado, ela respondeu, arrancando um sorriso dele. Joana havia vindo como testemunha de Marina, junto com Sofia e Dona Carmen. Do lado de Rafael, apenas Carla e Dr. Henrique, o advogado. A cerimônia foi rápida e sem pompa. O oficial do cartório leu os artigos do Código Civil sobre os deveres matrimoniais e Marina tentou não pensar na ironia da situação. Rafael Montenegro aceita Marina Silva como esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias de sua vida? Aceito. Marina Silva aceita Rafael Montenegro como esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias de sua vida? Marina olhou para Rafael. Por um momento, seus olhos se encontraram, e ela viu algo ali que não conseguiu identificar completamente. Nervosismo? Gratidão? Ou seria outra coisa? Aceito. Quando o oficial pronunciou as palavras "declaro-os marido e mulher", Rafael se inclinou para beijar Marina no rosto, como haviam combinado. Mas no último segundo, talvez pela proximidade, talvez pelo momento, os lábios dele se encontraram num beijo suave e rápido. Marina sentiu um choque elétrico percorrer seu corpo inteiro. Não havia sido planejado, e pelo olhar surpreso de Rafael, ele também não havia esperado por aquilo. Sofia bateu palmas animada, e Dona Carmen chorou de emoção. Joana abraçou Marina com força. Agora vocês são casados de verdade, declarou Sofia, pulando de alegria. Marina forçou um sorriso, mas sua mente ainda estava processando a sensação dos lábios de Rafael sobre os seus. Depois da cerimônia, Rafael havia reservado uma mesa num restaurante elegante mas discreto na Vila Madalena para um almoço comemorativo. Sofia ficou encantada com o ambiente. Nunca havia estado num lugar tão bonito. Posso pedir qualquer coisa do cardápio? Ela perguntou com os olhos arregalados. Qualquer coisa que você quiser, princesa. Rafael respondeu, e Marina notou que ele havia começado a usar o mesmo apelido carinhoso que ela usava para a filha. Durante o almoço, Rafael foi atencioso com todos, mas Marina percebia que ele estava tão nervoso quanto ela. Vez ou outra seus olhares se cruzavam e ambos desviavam rapidamente. E agora, qual é o próximo passo? Perguntou Joana discretamente para Marina quando foram ao banheiro. Não sei, Marina admitiu. Continuamos nossas vidas normais, eu acho. Mari, você tem certeza de que isso é só business? Porque o jeito que vocês se olham... Não inventa, Jo. É exatamente o que parece, um acordo. Mas enquanto falava, Marina não conseguia parar de tocar os lábios, lembrando-se do beijo inesperado. No final do almoço, Rafael se ofereceu para levar todos em casa. No carro, um sedã preto discreto, não o carro de luxo que Marina havia imaginado, Sofia adormeceu no banco de trás entre a mãe e a avó. Foi um dia bonito, comentou Rafael, olhando pelo retrovisor para a família. Foi, Marina concordou. Obrigada por tudo. O almoço, o médico para a Sofia, os remédios da minha mãe. Marina, Rafael a interrompeu gentilmente. Somos parceiros agora. Não precisa me agradecer por cuidar de vocês. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael ajudou a carregar Sofia, que continuava dormindo. No elevador,
Marina sentiu novamente aquela proximidade estranha. Agora, eles eram oficialmente marido e mulher, mesmo que apenas no papel. Rafael, ela disse quando ele estava indo embora, sobre aquele beijo no cartório. Foi sem querer, ele disse rapidamente. Quer dizer, não foi planejado. Desculpe-se. Não precisa se desculpar. Só aconteceu. Só aconteceu, ele repetiu, mas seus olhos diziam algo diferente. Depois que Rafael foi embora, Marina ajudou a colocar Sofia na cama e depois se sentou na sala com Dona Carmen, que estava folheando as fotos que Joana havia tirado durante o dia. Ele é um bom homem, Marina, disse a mãe. Vejo no jeito que ele olha para vocês duas. Mãe, não cria expectativas. É complicado. O amor sempre é complicado, filha. Mas às vezes as melhores coisas da vida começam complicadas e vão se ajeitando. Marina não respondeu, mas ficou acordada até tarde pensando nas palavras da mãe e na sensação dos lábios de Rafael sobre os seus. Nas 2 semanas seguintes ao casamento, Marina tentou manter sua rotina normal, mas tudo havia mudado. Para começar, ela não trabalhava mais como faxineira. Rafael havia insistido que, como sua esposa, ela não precisava mais trabalhar, pelo menos não naquele emprego. Mas eu não sei fazer outra coisa, Marina havia protestado. Então aprende, faz um curso, estuda, descobre o que você gosta de fazer. Agora você tem tempo e recursos para isso. Era estranho ter tanto tempo livre. Marina matriculou Sofia numa escola particular próxima de casa. A menina estava radiante, com os novos colegas e materiais escolares de qualidade. Dona Carmen estava fazendo acompanhamento médico rigoroso e já mostrava sinais de melhora significativa. Rafael aparecia 2 ou 3 vezes por semana, sempre com uma desculpa válida. Trazer alguma coisa para Sofia, ver como Dona Carmen estava passando ou discutir questões práticas do casamento. Minha mãe voltou da Europa, ele anunciou numa dessas visitas. Quer conhecer você. Marina sentiu o estômago se apertar. Quando? No próximo sábado. Pensei num almoço na casa dela. Nada muito formal. Rafael, e se ela não gostar de mim? E se perceber que nosso casamento é falso? Rafael se sentou ao lado de Marina no sofá. Sofia estava no quarto fazendo o dever de casa e Dona Carmen cochilava. Helena Montenegro é uma mulher intensa, ele admitiu. Mas ela quer que eu seja feliz. Se acreditar que você me faz feliz, vai te aceitar. Como vou convencê-la disso, se nem eu mesma sei se consigo atuar como sua esposa apaixonada? Rafael ficou em silêncio por um momento. Marina, posso ser honesto com você sobre uma coisa? Ela assentiu. Não está sendo tão difícil quanto eu imaginei. Atuar como seu marido, digo. Você é fácil de gostar. Marina sentiu o rosto esquentar. Rafael. Não. Deixa eu terminar. Sei que nosso acordo é business. Mas isso não significa que não podemos ser amigos de verdade. E amigos cuidam uns dos outros, se preocupam, se divertem juntos. Se conseguirmos ser amigos genuínos, não será difícil convencer minha mãe ou qualquer outra pessoa. Marina olhou para ele, tentando decifrar a expressão em seus olhos. Amigos? Amigos, ele confirmou, estendendo a mão. Marina apertou a mão dele, mas desta vez o toque demorou mais que o necessário. No sábado, Rafael veio buscar Marina e Sofia. Havia insistido que a menina fosse junto. Minha mãe precisa conhecer toda a família. A casa de Helena Montenegro em Higienópolis era impressionante. Um casarão dos anos 1940, reformado com bom gosto, jardim bem cuidado e uma decoração que misturava antiguidades com peças modernas. Helena era uma mulher elegante na casa dos 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, roupas caras mas discretas. Ela recebeu Marina com um sorriso cordial, mas Marina pôde sentir que estava sendo avaliada minuciosamente. Marina, que prazer conhecê-la finalmente. Rafael me contou tanto sobre vocês. Mentiroso, Marina sussurrou para Rafael, que sorriu. E essa deve ser a Sofia. Helena se abaixou para cumprimentar a menina. Rafael me disse que você é uma artista. Trouxe seus desenhos? Sofia, que estava tímida inicialmente, logo se animou quando Helena mostrou interesse genuíno pelos seus desenhos. A avó de Rafael tinha uma forma natural de conversar com crianças que deixou Marina mais relaxada. Durante o almoço, servido por uma empregada discreta,
Helena fez perguntas educadas, mas diretas, sobre a vida de Marina, sua família, como havia conhecido Rafael. Vocês se conheceram no escritório, Helena comentou. Que romântico! Amor no local de trabalho. Marina e Rafael trocaram um olhar rápido. Foi inesperado, Marina respondeu. As melhores coisas da vida são inesperadas. Helena sorriu. Eu conheci o pai do Rafael numa fila de banco. Quem diria que dali nasceria um amor de 20 anos? Depois do almoço, Helena mostrou álbuns de fotos da família para Marina, enquanto Rafael brincava com Sofia no jardim. Ele era muito solitário depois que o pai morreu, Helena comentou, mostrando fotos de Rafael jovem. Trabalha demais, se relaciona pouco. Fiquei preocupada que ele nunca encontrasse alguém especial. Marina observou as fotos. Rafael criança, adolescente na formatura da faculdade, sempre com um sorriso que parecia não chegar completamente aos olhos. Mas agora eu vejo ele diferente, Helena continuou. Mais leve, mais feliz. É o efeito de vocês duas na vida dele. Marina sentiu uma pontada de culpa. Se Helena soubesse a verdade... Helena, Marina disse impulsivamente, posso ser franca com a senhora? A mulher mais velha assentiu. Eu nunca estive num relacionamento sério antes. Não sei muito bem como ser esposa de alguém como Rafael. Tenho medo de não estar à altura. Helena segurou a mão de Marina. Querida, você acha que amor tem a ver com estar à altura de alguém? Não. Amor tem a ver com complementar o outro. Você não precisa ser igual ao Rafael, precisa ser você mesma. E pelo que eu vejo, você mesma é exatamente o que ele precisava. Quando estavam indo embora, Helena abraçou Marina calorosamente. Seja bem-vinda à família, querida. E Marina, ela segurou o braço da nora, cuida bem do meu menino. Ele parece forte, mas tem um coração sensível. No carro, voltando para casa, Sofia dormiu rapidamente. Marina ficou olhando a paisagem da cidade. Sua mãe é incrível, ela disse para Rafael. Ela gostou de você muito. Como você sabe? Porque ela me perguntou quando vocês vão se mudar para um lugar maior para dar mais espaço para Sofia brincar. Marina riu. E o que você respondeu? Que estamos pensando nisso. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Rafael, Marina disse finalmente. Obrigada por hoje. Sua mãe me fez sentir... Bem-vinda. Você é bem-vinda, Marina. Na minha família, na minha vida. Espero que você saiba disso. Marina olhou para ele e mais uma vez sentiu aquela sensação estranha no peito. Estava ficando cada vez mais difícil lembrar que aquilo era apenas business. Um mês após o casamento, Marina estava começando a se acostumar com sua nova rotina quando recebeu uma ligação inesperada de Rafael, numa segunda-feira de manhã. Marina, preciso de um favor. Grande. O que aconteceu? Tenho um jantar de negócios hoje à noite. Muito importante. Precisamos ir juntos como casal. Marina sentiu o estômago se revirar. Rafael, eu nunca fui num jantar de negócios na minha vida. Não sei como me comportar nesse tipo de ambiente. Você só precisa ser você mesma. Por favor, Marina. É com os investidores japoneses da Montenegro. Se eles aprovarem o projeto, vai gerar mais de 1000 empregos. Marina suspirou. Que horas? Passo para te buscar às 7. Depois que desligou, Marina entrou em pânico. O que vestir? Como agir? Ela ligou para Joana, que veio correndo ajudar. Mari, relaxa. Você vai ficar linda, Joana disse, mexendo no guarda-roupa de Marina. Aquele vestido preto que você comprou para o casamento serve perfeitamente. Já e se eu disser alguma bobagem? E se eles perceberem que não pertenço àquele mundo? Escuta aqui. Joana parou de mexer nas roupas e segurou os ombros de Marina. Você criou uma filha sozinha, cuidou de uma mãe doente, trabalhou duro a vida toda. Você tem mais substância do que qualquer patricinha que eles devem estar acostumados a ver. Apenas seja você. Às 7 em ponto, Rafael tocou a campainha. Quando Marina abriu a porta, ele ficou parado por alguns segundos. Você está... Uau! Marina havia escolhido o vestido preto simples, mas elegante, com os únicos sapatos de salto que possuía e uma maquiagem discreta que Joana havia aplicado. Não está muito simples? Ela perguntou insegura. Está perfeito, Rafael disse, oferecendo o braço. Absolutamente perfeito. O restaurante era em Jardins, um lugar sofisticado que Marina nunca imaginara pisar.
Rafael a apresentou como minha esposa Marina para o Sr. Tanaka e sua equipe. E Marina notou como ele falava dela com carinho genuíno na voz. Durante o jantar, Marina inicialmente ficou quieta, apenas ouvindo as conversas sobre construção civil, mercado imobiliário e investimentos. Mas quando o Sr. Tanaka comentou sobre a importância de projetos habitacionais populares, ela não conseguiu ficar calada. Desculpe me intrometer, ela disse, mas vocês já pensaram em incluir nos projetos espaços comunitários específicos para as famílias? Creches, por exemplo. Sr. Tanaka se interessou. Como assim, Sra. Montenegro? Marina respirou fundo. Eu morei a vida toda em conjuntos habitacionais. Uma das maiores dificuldades das mães é não ter onde deixar as crianças para trabalhar. Se os próprios edifícios tivessem creches comunitárias, playgrounds bem estruturados, talvez até cursos profissionalizantes, isso faria diferença real na vida das pessoas, completou Rafael, olhando para Marina com admiração. A conversa se estendeu e Marina percebeu que sua experiência de vida interessava genuinamente aos investidores. Ela falou sobre as necessidades reais das famílias de baixa renda, sobre como pequenos detalhes arquitetônicos podiam fazer diferença no dia a dia das pessoas. Sua esposa tem uma perspectiva muito valiosa, Montenegro-san, disse Sr. Tanaka no final da noite. Talvez ela pudesse consultar em nossos próximos projetos habitacionais? No carro, voltando para casa, Rafael estava eufórico. Marina, você foi incrível. Eles adoraram suas ideias. O senhor Tanaka já quer agendar uma reunião para discutir sua participação como consultora. Sério, Marina mal conseguia acreditar. Mas eu não tenho formação técnica. Você tem algo melhor, experiência real. Sabe o que é precisar de moradia digna, conhece as necessidades das famílias. Isso não se aprende na faculdade. Quando chegaram ao prédio de Marina, Rafael desligou o motor, mas não saiu do carro. Marina, posso te confessar uma coisa? Claro. Hoje à noite, pela primeira vez em muito tempo, me senti orgulhoso de estar com alguém. Não por você estar bonita, embora estivesse, mas por quem você é, pela forma inteligente como você fala, pela preocupação genuína com as pessoas. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, sei que nosso acordo tem prazo determinado, mas você já pensou que talvez tenhamos encontrado algo real no meio dessa farsa? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sabia que se respondesse honestamente, mudaria tudo entre eles. Ela começou, mas foi interrompida pelo celular de Rafael tocando. Desculpa, ele atendeu. Carla, agora? Tudo bem, já estou indo. Ele desligou, visivelmente irritado. Problema na obra do centro. Tenho que resolver agora. Vai, Marina disse, saindo do carro rapidamente. Obrigada pela noite. Foi especial. Marina, sobre o que eu disse, falamos amanhã. Ela interrompeu, praticamente correndo para o prédio. No elevador, Marina encostou na parede e respirou fundo. O que Rafael havia dito ecoava em sua mente. Ela também havia sentido algo mudando entre eles, mas admitir isso significaria entrar em território perigoso. Em casa, Sofia já dormia e Dona Carmen estava assistindo televisão. Como foi o jantar, filha? Foi educativo, Marina respondeu, ainda processando tudo. E o Rafael? Marina hesitou. Ele é complicado, mãe. Homem bom sempre é complicado, filha. Se fosse fácil, não prestaria. Naquela noite, Marina ficou acordada pensando na pergunta de Rafael. Já havia se questionado sobre os sentimentos que vinham crescendo em relação a ele, mas sempre os empurrava para longe, lembrando-se que aquilo era temporário. Mas e se não fosse? E se o que começara como um acordo comercial estivesse se transformando em algo verdadeiro? O problema era que Marina não sabia se Rafael sentia o mesmo, ou se estava apenas confundindo gratidão com amor. Na manhã seguinte, Marina acordou com Sofia balançando seu braço. Mãe, o tio Rafael está na porta, disse que quer falar com você. Marina olhou o relógio. 7h30. Vestiu rapidamente um roupão e foi atender. Rafael estava no corredor com uma expressão séria que ela ainda não havia visto. Podemos conversar? Claro, entra. Eles se sentaram na sala. Sofia foi para o quarto se arrumar para a escola e Dona Carmen discretamente foi preparar café na cozinha. Marina, sobre ontem à noite, Rafael começou. Eu falei demais. Me deixei levar pelo momento.
Marina sentiu como se alguém tivesse jogado água fria sobre ela. Ah, não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Nosso acordo é claro, e eu não deveria ter insinuado que poderia ser algo mais. Marina forçou um sorriso. Claro, sem problemas. Mas Rafael percebeu que havia problemas. A expressão no rosto de Marina havia mudado, uma frieza que não estava lá antes. Marina, Rafael, está tudo bem, ela interrompeu. Você tem razão, foi o momento, a situação. Não muda nada entre nós. Rafael assentiu, mas sentia que algo importante havia se perdido. Sobre a proposta do Sr. Tanaka, você toparia trabalhar como consultora? O pagamento seria separado do nosso acordo. Vou pensar, Marina respondeu, levantando-se. Desculpa, mas preciso levar Sofia para uma escola. Depois que Rafael foi embora, Marina se sentiu confusa e magoada. Ela havia passado a noite toda pensando na possibilidade de seus sentimentos serem correspondidos, só para descobrir que ele estava se desculpando por ter dado esperanças. Mãe, você brigou com o tio Rafael? Perguntou Sofia no caminho para a escola. Não brigamos, princesa, só conversamos sobre coisas de adultos, mas vocês estavam esquisitos, igual quando você e a vovó brigam, mas fingem que está tudo bem. Sofia era observadora demais para seu próprio bem. Durante os dias seguintes, Rafael manteve distância. Ligava para saber como todos estavam, mas não aparecia mais sem avisar. Quando se encontravam, era educado, mas formal, como se tivesse voltado ao modo business do relacionamento. Marina mergulhou na oportunidade de trabalho que Sr. Tanaka havia oferecido. Participou de reuniões sobre projetos habitacionais, deu opiniões sobre plantas arquitetônicas, sugeriu melhorias baseadas em sua experiência de vida. Era estimulante descobrir que sua perspectiva tinha valor profissional. Foi durante uma dessas reuniões, numa tarde de quinta-feira, que Marina soube de algo que mudou tudo. Ela estava saindo do escritório da construtora quando ouviu vozes alteradas vindas da sala de Rafael. A porta estava entreaberta. Não pode estar falando sério, Rafael. Era uma voz masculina que ela não conhecia. Estou completamente sério, Marcelo. Marcelo, o primo de Rafael. Você se casou com uma faxineira. Uma faxineira, Rafael, que tipo de jogada é essa? Marina congelou no corredor. Marina não é uma faxineira. É minha esposa. Por favor, vocês acham que eu sou idiota? Casamento relâmpago com uma mulher que você mal conhecia? Isso tem dedo do velho e do maldito testamento dele. Cuidado com o que vai falar da minha família, Marcelo. Sua família? Ela não é família, Rafael. É uma oportunista que topou um acordo financeiro. E você sabe disso. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mesmo que fosse verdade, a voz de Rafael estava controlada. Isso não mudaria nada. Estou casado, vou permanecer casado, e você não vai herdar a empresa. Vamos ver isso, porque eu tenho certeza de que esse casamentinho fake vai durar exatamente o tempo necessário para você cumprir as exigências do testamento. E aí, primo, vou estar esperando para provar que tudo foi uma farsa. Marina não esperou ouvir mais. Correu para o elevador, o coração batendo descompassado. Na rua ela ligou para Joana. Jo, pode buscar a Sofia na escola hoje? Preciso pensar. Marina caminhou sem destino pelas ruas do centro de São Paulo. As palavras de Marcelo ecoando em sua cabeça. Oportunista. Acordo financeiro. Casamentinho fake. Era exatamente isso que ela era, não era? Havia aceito se casar com Rafael pelo dinheiro. Mas ao longo das semanas, havia começado a acreditar que poderia ser algo mais, que os sentimentos entre eles eram reais. A conversa que havia ouvido deixava claro que, para Rafael, continuava sendo apenas business. Ele havia defendido o casamento, sim, mas como uma transação necessária, não como um relacionamento genuíno. Marina se sentou num banco da Praça da Sé e finalmente permitiu-se chorar. Havia se apaixonado pelo próprio marido e ele nem sabia. Pior, ele provavelmente ficaria horrorizado se soubesse. Quando chegou em casa ao anoitecer, encontrou Rafael esperando na porta do prédio. Marina, onde você estava? Tentei te ligar várias vezes. Andando, ela respondeu secamente. Sofia está com Joana. Sua mãe disse que você saiu meio estranha. Estou bem, com licença. Rafael segurou seu braço gentilmente. Marina, o que aconteceu? Ela o encarou, e ele pôde ver que havia estado chorando.
Ouvi sua conversa com Marcelo hoje. O rosto de Rafael empalideceu. Marina, não precisa explicar nada. Ele está certo, não está? Sou uma oportunista que topou um acordo financeiro. E você está apenas cumprindo as cláusulas de um testamento. Não é assim. Não é? Então me explica como é, Rafael. Me explica por que ontem você se desculpou por insinuar que nosso relacionamento poderia ser real e hoje defendeu nosso casamento como uma transação comercial necessária. Rafael ficou em silêncio, e o silêncio foi a resposta que Marina precisava. Eu pensei, ela disse baixinho, por um momento idiota, pensei que você poderia estar sentindo o mesmo que eu, que talvez tivéssemos encontrado algo verdadeiro. Mas você tem razão, Rafael, isso é só business. E eu preciso parar de esquecer disso. Marina entrou no prédio, deixando Rafael parado na calçada, percebendo tarde demais que acabara de perder algo muito mais valioso do que qualquer herança. 2 semanas se passaram em um silêncio doloroso. Rafael ligava todos os dias, mas Marina mantinha as conversas estritamente formais. Ele perguntava sobre Sofia, sobre Dona Carmen, sobre o trabalho dela com os projetos habitacionais, mas ela respondia com monossílabos educados. Sofia notou a mudança imediatamente. Mãe, por que o tio Rafael não vem mais aqui em casa? Ele está ocupado com o trabalho, princesa. Mas vocês são casados. Casados devem se ver sempre. Marina sentia uma pontada no peito sempre que a filha fazia essas observações inocentes. A situação ficou insustentável quando Sofia adoeceu novamente, uma gripe forte que a deixou febril por 3 dias. Marina estava exausta de cuidar da filha quando Rafael apareceu na porta. Mais uma vez com o Dr. Renato, o pediatra particular. Marina, soube que Sofia estava doente. Trouxe o doutor. Não precisava. Ela disse friamente, mas se afastou para deixá-los entrar. Depois que o médico examinou Sofia e prescreveu novos medicamentos, Rafael se demorou na sala. Marina, podemos conversar? Não há nada para conversar. Ah, sim, sobre aquela tarde. Você ouviu tudo errado. Marina riu sem humor. Ouvi errado? Rafael, você defendeu nosso casamento como uma transação comercial necessária. Foram suas palavras exatas. Porque era o que Marcelo queria ouvir. Você não entende. Ele estava tentando me provocar, me fazer admitir que nosso casamento é falso. Ah, não é? Rafael ficou em silêncio por um momento longo demais. Começou sendo, ele admitiu finalmente. Mas Marina, o que sinto por você agora, isso é real. O que sinto por Sofia, por sua mãe, por essa família que construímos, isso é real. Marina sentiu lágrimas picarem os olhos, mas forçou-se a manter a compostura. Rafael, não complica mais as coisas. Faltam 18 meses para cumprirmos o contrato. Vamos manter nossa parceria profissional e acabar logo com isso. E se eu não quiser acabar? A pergunta ficou suspensa no ar como uma bomba prestes a explodir. O quê? Rafael se aproximou dela. E se eu não quiser que isso acabe, Marina? E se eu quiser que seja real? Marina balançou a cabeça. Não, Rafael. Não faz isso comigo. Não brinca com meus sentimentos só porque está se sentindo culpado. Não é culpa. É. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Marina, eu me apaixonei por você. De verdade. E sei que você sente algo por mim também. Mesmo que seja verdade, Marina disse, tentando manter a voz firme. Como eu vou saber se seus sentimentos são reais ou se você só está confundindo gratidão com amor? Como vou saber se não é só conveniência? É mais fácil amar a esposa que você já tem do que procurar outra depois? Rafael ficou visivelmente magoado. Você realmente acha isso de mim? Eu não sei o que pensar, Rafael. Tudo começou como mentira. Como eu separo o que é real do que é encenação? Antes que Rafael pudesse responder, Sofia apareceu na sala, ainda febril e sonolenta. Tio Rafael, você veio me ver? Rafael imediatamente mudou de postura, se abaixando para abraçar a menina. Claro que vim, princesa. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. Mãe, por que você estava gritando com o tio Rafael? Marina e Rafael trocaram um olhar. Não estávamos brigando, amor. Marina mentiu. Só conversando sobre coisas chatas de adultos. Vocês podem parar de conversar sobre coisas chatas? Eu quero que o tio Rafael leia uma história para mim. Rafael olhou para Marina, pedindo permissão silenciosamente.
Ela assentiu. Enquanto Rafael lia para Sofia no quarto, Marina ficou na sala com Dona Carmen, que havia assistido toda a discussão em silêncio. Você está sendo boba, filha. Mãe, aquele homem está apaixonado por você. Qualquer cego vê isso. Como posso ter certeza? Tudo entre nós começou com uma mentira. E daí? Você acha que amor só vale se começar como conto de fadas? Às vezes as melhores coisas da vida começam pelos motivos errados e vão se ajeitando. Mas e se eu me entregar de verdade e descobrir que estava enganada? E se ele me deixar depois que conseguir o que quer? Dona Carmen segurou as mãos da filha. Marina, você já perdeu muito tempo da sua vida com medo. Com medo de confiar no pai da Sofia. Com medo de sonhar alto. Com medo de ser feliz. Não perde essa chance também. Quando Rafael saiu do quarto, Sofia havia adormecido, ele encontrou Marina na varanda, olhando a cidade. Ela dormiu. Ele disse baixinho. Obrigada por vir, por trazer o médico. Marina, ele se aproximou devagar. Posso te pedir uma coisa? Ela assentiu sem olhar para ele. Me dá uma chance de provar que o que sinto é real. Não como parte do nosso acordo, não por conveniência, como homem apaixonado por uma mulher incrível. Marina finalmente o encarou. Como? Cancela o contrato. Marina arregalou os olhos. O quê? Vamos cancelar o acordo. Você fica com o dinheiro que já recebeu. Eu abro mão da herança. Se depois disso eu ainda quiser ficar com você, se ainda lutar por nós, você vai saber que é real. Rafael, você está falando de milhões de reais. Dinheiro se ganha de novo, Marina. Amor verdadeiro. Isso não tem preço. Marina sentiu o mundo girar. Rafael estava disposto a abrir mão de tudo, a empresa, a herança, o futuro financeiro, para provar que seus sentimentos eram genuínos. Eu preciso pensar, ela sussurrou. Rafael assentiu. Pensa bem. Mas Marina, independente da sua decisão sobre o contrato, eu quero que saiba uma coisa. Você e Sofia mudaram minha vida. Me fizeram entender o que é realmente importante. E isso, ninguém pode tirar de mim. Ele beijou suavemente a testa dela e foi embora, deixando Marina com a decisão mais difícil de sua vida. Marina passou 3 dias sem dormir direito, pesando todas as opções. Rafael havia lhe enviado os papéis de cancelamento do contrato, mas ela ainda não havia assinado. Joana a visitava todos os dias tentando ajudar a amiga a tomar uma decisão. Mari, deixa eu ver se entendi. O homem está disposto a abrir mão de uma fortuna para provar que te ama, e você ainda está em dúvida? Jô, e se for só impulso? E se depois ele se arrepender? E se for amor de verdade e você deixar escapar por medo? Na quarta-feira de manhã, Marina estava tomando café quando recebeu uma ligação inesperada. Marina, aqui é Helena, mãe do Rafael. Helena, como vai? Posso passar aí para conversarmos? É sobre meu filho. 1 hora depois, Helena estava sentada na sala simples de Marina, tomando café e brincando com Sofia. Sofia, que tal brincar no quarto enquanto eu e sua mãe conversamos? Quando ficaram sozinhas, Helena foi direta ao ponto. Rafael me contou sobre a situação de vocês. Marina sentiu o sangue gelar. Ele contou tudo? Sobre o acordo original, sim. E sobre como os sentimentos de vocês dois mudaram. Helena sorriu gentilmente. Marina, posso te fazer uma pergunta indiscreta? Marina assentiu, nervosa. Você ama meu filho? A pergunta direta pegou Marina desprevenida. É uma pergunta simples, querida. Sim ou não? Marina respirou fundo. Sim, amo. E tem medo que ele não corresponda? Tenho medo que ele esteja confundindo gratidão ou conveniência com amor. Helena riu baixinho. Querida, conheci Rafael quando ele nasceu. Vi ele crescer, namorar, se relacionar com outras mulheres. Nunca em 35 anos vi meu filho falar de uma mulher da forma como fala de você. Como assim? Ontem ele veio me visitar. Disse que ia cancelar o contrato, abrir mão da herança, que dinheiro não importava se não tivesse você e Sofia na vida dele. Helena segurou as mãos de Marina. Um homem não abre mão de tudo por gratidão ou conveniência, querida. Só por amor. Marina sentiu lágrimas brotarem. E se der errado? E se der certo? Helena retrucou. Marina, meu filho nunca teve uma família de verdade. O pai morreu cedo. Eu sempre viajando. Ele sempre focado no trabalho. Com vocês, ele descobriu o que é ter um lar.
Não tira isso dele, e nem de vocês, por medo. Depois que Helena foi embora, Marina pegou os papéis de cancelamento do contrato e os leu mais uma vez. Sua assinatura ali significaria apostar tudo no amor. Também significaria que Rafael perderia a empresa da família. Era então que seu celular tocou. Era Carla, a secretária de Rafael. Marina, desculpe incomodar, mas preciso falar com você, é urgente. O que aconteceu? O senhor Rafael, ele assinou os papéis de cancelamento do contrato ontem e entregou para o advogado da família. A empresa vai passar para Marcelo na próxima semana. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ele fez isso sem falar comigo? Disse que não podia esperar você decidir. Que precisava provar seus sentimentos eram reais, independente da resposta que você desse. Depois de desligar, Marina correu para o quarto e pegou sua bolsa. Mãe, cuida da Sofia. Preciso sair. Vai atrás dele, filha. Finalmente. Marina pegou o primeiro táxi que viu na rua. O trânsito de São Paulo nunca havia parecido tão lento. Chegou ao prédio da Montenegro Construções e subiu direto para o 38º andar. Carla a recebeu com um sorriso aliviado. Ele está na sala de reuniões com os advogados e Marcelo, finalizando a transferência. Marina não bateu na porta. Entrou direto na sala, interrompendo uma discussão acalorada entre Rafael e seu primo. Rafael! Todos os homens se viraram para ela. Rafael se levantou imediatamente. Marina, o que você está fazendo aqui? Impedindo você de fazer a maior besteira da sua vida. Ela se aproximou da mesa. Onde estão os papéis? Que papéis? Perguntou Marcelo desconfiado. Os papéis de cancelamento do nosso contrato matrimonial, Marina disse olhando direto para Marcelo. Isso mesmo, existia um contrato. Nosso casamento começou como um acordo comercial. Marcelo sorriu triunfante. Eu sabia. Mas sabe o que você não sabia? Marina continuou tirando um papel da bolsa. Que eu estava disposta a rasgar esse contrato também, não pelo dinheiro, mas pelo amor. Ela colocou sua própria cópia dos papéis de cancelamento na mesa, já assinada. Rafael, você é um idiota se acha que vou deixar você abrir mão da empresa da sua família por mim. E é um idiota maior ainda se acha que precisa provar que me ama. Rafael ficou boquiaberto. Marina, eu te amo, Rafael Montenegro. Te amo de verdade, não por contrato, não por dinheiro, não por conveniência. Te amo porque você é generoso, porque cuida da minha filha como se fosse sua, porque respeita minha mãe, porque me faz sentir que posso ser mais do que sempre achei que poderia ser. O silêncio na sala era absoluto. Então, Marina continuou olhando para os advogados, vocês podem rasgar esses papéis de transferência da empresa e podem preparar uma nova certidão de casamento, porque eu quero me casar com esse homem de novo, desta vez só por amor. Rafael se aproximou dela, os olhos brilhando. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ele a pegou nos braços e a beijou, desta vez sem pressa, sem medo, sem contratos, apenas com amor. Quando se separaram, Marcelo estava vermelho de raiva. Isso não muda nada. O casamento original ainda foi uma farsa. Na verdade, disse Dr. Henrique, o advogado da família, muda tudo. O testamento exigia que Rafael se casasse por amor verdadeiro. E é exatamente isso que acabou de acontecer aqui. 6 meses depois, Marina e Rafael renovaram os votos numa cerimônia pequena, mas verdadeira, com Sofia como daminha e Dona Carmen chorando de emoção na primeira fila. Helena estava radiante ao lado de sua nova família. Marina continuou trabalhando como consultora em projetos habitacionais, descobrindo uma paixão por ajudar famílias como a sua a terem casas dignas. Rafael expandiu a empresa, criando uma divisão específica para a habitação popular. E Sofia ganhou um pai que a amava incondicionalmente e finalmente parou de perguntar quando os adultos iriam morar juntos, porque agora eles moravam numa casa grande o suficiente para toda a família, mas principalmente cheia de amor verdadeiro. O que havia começado como um acordo comercial se transformara na mais bela história de amor que qualquer um deles poderia ter imaginado. Porque às vezes o amor encontra a gente pelos caminhos mais inesperados, até mesmo através de um contrato de casamento assinado por desespero e selado com esperança. E como Marina descobriu, quando o coração decide apostar tudo,
Não há herança no mundo que valha mais que um amor verdadeiro.